E aí, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão? E aí, tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo sussa? Meu amigo, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vamos começar a nossa live logo de cara. Já vamos logo direto para as questões. Não tenho muitos avisos para dar, já dei os avisos pela manhã. Então vamos começar aqui direto, já direto, sem muita conversa, já nas questões, tá? Vamos lá. Começar com a questão. Aqui eu gostaria de refazer uma questão que a gente fez agora pela manhã, de fazer ela um pouquinho mais explicadinha, mostrando, né, os quadros, tal, as coisas tudo direitinho, para que não fique nenhuma dúvida. Eu percebi que algumas pessoas aí tiveram uma certa inquietude com a questão, então eu vou mostrar a questão de asma, né, novamente. Nós vamos fazer uma questão parecida agora à tarde também sobre asma, então eu vou refazer uma questão que nós fizemos de manhã sobre asma, tá? E vamos utilizar aqui alguns parâmetros. Essa questão aqui, 105, da prova do INEP de 2015. Vamos refazê-la, vamos dar uma lida nela e vamos analisar, segundo a ótica de hoje, como é que seria respondida essa questão. Vamos ver aqui. Ó. Diz assim, ó. Um homem de 40 anos de idade, asmático, é trazido ao pronto-socorro, pois está em crise há pelo menos 36 horas. Sem melhora em uso de aminofilina e a agonista beta-2 inalatória. Ele relata histórico de tratamento irregular da doença. Ao exame clínico, apresenta-se sonolento, com dificuldade para falar, sendo observado uso de musculatura respiratória acessória. Encontra-se sudoreico e cianótico. A ausculta pulmonar detectou murmúrio vesicular reduzido bilateralmente e alguns sibilos inspiratórios e expiratórios. A ausculta cardíaca detectou ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros. Alguns exames tiveram como resultado pressão arterial de 140 por 80, frequência cardíaca de 115, frequência respiratória de 36, gasometria arterial, pressão arterial de O2 de 58, saturação de O2 de 89, pressão arterial de CO2 47 e hemoglobina de 10, leucometria de 8.200, polimorfo nuclear de 55%, baixo neto de 5%, considerando o quadro clínico apresentado, qual conduta imediata a ser adotada. Vamos ver. Letra A, administração de beta-agonistas e corticoides inalatórios. Letra B, intubação orotraqueal e ventilação mecânica controlada. Letra C, ventilação mecânica não invasiva e corticosteroides intravenosos. E letra D, administração por via intravenosa de corticosteroides, xantinas e antibiótico de amplo espectro. Aí, para poder resolver essa questão, eu vou fazer uso aqui do quadrozinho aqui explicativo para a crise asmática, tá? A gente vai usar aqui atualmente, né? Como é que é tratada a crise asmática. Então vamos tentar entender de uma vez por todas como é que é o tratamento da crise asmática. E a gente vai falar sobre sinais de gravidade, certo? Beleza. Antes da gente começar isso aqui, eu gostaria de chamar a atenção para esse quadrinho aqui. Ó, vou aumentar ele aqui, tá? Diz assim, ó, os achados e a partir dos achados clínicos, se a crise é de leve a moderada, se ela é grave ou se ela é muito grave, com insuficiência respiratória. Beleza, vamos ver. Ó, estado mental. Quando a crise é leve a moderada, não está normal, né? Quando a crise é grave, o paciente está agitado. E se a crise é muito grave, ele está, ó, agitação, confusão ou sonolência. No caso que nós vimos lá, o paciente estava sonolento, então ele estava numa crise muito grave. A impressão geral, clínica, na crise muito grave, tem cianose, sudorese e exaustão. É o caso do nosso paciente lá da questão. Ele tinha cianose e sudorese. A dispneia, ela existe na grave, mas ela é intensa na muito grave. Né? A fala na asma grave, na crise asmática grave, ela é fala incompleta. E já na muito grave, apresenta frases, palavras silábicas, ou frases bem curtas. A musculatura acessória, existe aí retrações acentuadas, tanto na grave como na muito grave. Não é isso? E aí vamos para a frequência respiratória, que está aumentada tanto na grave como na muito grave. Aumentado nas duas, né? Mas na muito grave está muito mais aumentada. E aqui a saturação de oxigênio, que está bem reduzida lá na muito grave, menor do que 90%. Certo? Pressão de O2 menor do que 60 na muito grave
e a pressão de CO2 maior ou igual a 45 na muito grave. Agora vamos voltar aqui para aquele nosso quadrinho, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a crise asmática de forma geral. Então vamos lá. Quando a crise não é grave, não apresenta esses sinais de gravidade, a gente faz o tratamento com beta-2 agonista de curta duração, né, a cada 20 minutos, associado ao corticoide oral, né? Porque esse paciente não está muito grave, ele consegue fazer o corticoide oral. Então, na crise leve a moderada, o corticoide que a gente usa é oral, certo? Precisa de oxigênio? Só precisa de oxigênio quando a saturação é menor do que 92%. Se for menor do que 92%, aí sim eu coloco o oxigênio suplementar. Beleza. Isso é na crise leve a moderada. Quando eu faço isso, o paciente ele pode ter três respostas. Ele pode melhorar, ele pode ter uma melhora parcial ou ele pode não ter melhora, né? Se ele tiver uma melhora parcial, né? Se ele tiver uma melhora parcial, eu vou manter a medicação que ele está usando. Se tiver uma melhora parcial, então não melhorou totalmente, eu mantenho a medicação que ele está usando, certo? Com mais um ciclo, certo? Se ele melhorar completamente, então eu considero aí que já está, beleza, e dou alta ao paciente. Em qualquer momento, uma melhora total, alta para o paciente. Se for a melhora parcial, eu mantenho a medicação, e se não houver melhora, eu vou progredir na minha medicação, certo? Beleza, isso é a leve a moderada. Se for a grave, é igualzinho, só que a medicação é diferente. Eu vou usar o beta-2 agonista, a mesma coisa. Eu vou usar o corticoide, mas aí não é corticoide oral. Eu vou usar o corticoide venoso, né? Corticoide aí é venoso, né? Não é isso? Corticoide sistêmico venoso, aqui, ó. Corticoide venoso. Eu vou usar o beta-2 e eu vou acrescentar aqui. Quando é grave, eu acrescento já começo com ipratrópio, né? É o beta-2 associado ao ipratrópio, beleza? Então, se é grave, se tem todos aqueles sinais, ó, aqui, o paciente tem retrações, o paciente tem a pressão de O2 ali em torno de 60, né? Ele tá taquicárdico, ele tem taquipneico, né? Ele tem as sibilâncias aí localizadas, né? Ele tem aí a fala incompleta. Esse paciente tá grave, ele tá grave. Se ele tá grave, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar para ele beta-2, corticoide venoso e ipratrópio. É isso que a gente faz para esse paciente. Dou oxigênio para ele só se a saturação de oxigênio tiver menor do que 92%. Se tiver menor do que 92%, aí eu dou oxigênio para ele, certo? Então, nós já repassamos como é que eu faço o tratamento da leve moderada e da grave. É assim, se o paciente, numa crise grave, ele não melhora, tá? Ele não melhora, né? Não é melhora parcial, ele não melhora. Então, eu vou passar e vou acrescentar agora, vou fazer o beta-2 agonista, o ipratrópio, vou fazer o corticoide venoso e vou fazer o sulfato de magnésio. Ó, acrescento aqui sulfato de magnésio venoso. Então, eu vou acrescentando. Não melhora, eu vou acrescentando medicação. Sulfato de magnésio venoso. É a próxima medicação que a gente dá. Né? Como é que ele se dá? Ele se dá 2 gramas endovenoso, né, em 20 minutos. Certo? 2 gramas endovenoso em 20 minutos, com uma concentração de 20 mililitros em 10%, mais 200 mililitros em solução fisiológica. Tá? Não importa tanto a dose, né? Mas o importante é você saber que se acrescenta o sulfato de magnésio, certo? Então, crise grave não responde, eu acrescento sulfato de magnésio. Beleza. Se não responder, quando eu aumentei a medicação, aí eu vou acrescentar outra coisa, né? Eu vou considerar fazer ventilação não invasiva. Ventilação mecânica não invasiva. Quando é que eu considero? Quando eu tenho um intenso esforço respiratório, quando eu tenho piora da troca gasosa, quando eu tenho broncoespasmo, quando eu tenho pulso paradoxal, aí eu vou pensar em fazer ventilação mecânica não invasiva. Seria o próximo passo aqui que a gente poderia fazer. Agora, toda a série de medicações é baseada em 1 hora, 20 minutos, né? Dentro de 1 hora. Se você faz 3 séries em 20 minutos, cada 20 minutos uma série, se não melhorou dentro dessa série de 1 hora, aí você progride a medicação. Então 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos. 3 séries na primeira hora. Se não melhora nessa hora, você vê, melhora parcial, mantém a medicação. Não melhorou, progride na medicação. Eu dou alta para o paciente. É assim que está descrito aqui no quadrinho. Beleza. Agora,
Quando é que eu vou considerar fazer a ventilação mecânica invasiva, tá? A ventilação mecânica invasiva. Aí vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para aquele quadrinho que a gente tava. Olha aqui, ó. Pacientes muito graves são onde eu vou considerar fazer a ventilação mecânica invasiva. Por quê? Porque eles são graves, eles são muito graves, eles têm risco de vida, né? O paciente tem cianose, sudorese, exaustão, confusão, sonolência, né? Uma dispneia intensa, ele tem as frases monossilábicas, tem retrações acentuadas, tem sibilância, né? Com o murmúrio vesicular diminuído. Esse paciente que é muito grave, aí eu vou entubar já direto, né? Então a gente faz sempre o tratamento é de 20 em 20 minutos, dentro de 1 hora. Não melhorou, eu avalio. Depois de 1 hora, eu avalio. Beleza. Se o paciente já começa muito grave, então eu já faço de cara a ventilação mecânica invasiva, né? Já entubo o paciente, faço ventilação mecânica. Isso daqui, ó, ventilação mecânica invasiva em qualquer tempo. Qualquer tempo. Se o paciente for muito grave, ele já faz logo a ventilação mecânica invasiva. Invasiva, qualquer tempo. Vamos voltar agora para a nossa question. Tá? Beleza? Então, esse paciente, ele apresenta o quê? Gravidade, é muito grave, né? Ele está cianótico, ele tem dificuldade para falar, tem musculatura respiratória acessória, frequência respiratória muito, né? Ele tem pressão de O2 menor do que 60, ele tem pressão do CCO2 maior do que 45. Então, essa questão aqui, o paciente ele está muito grave. Se ele está muito grave, qual é a minha atitude aí? É ventilação mecânica invasiva, né? Ventilação mecânica invasiva. Intubação e ventilação mecânica invasiva. Resposta letra B. Por isso que foi letra B, porque já direto você faz a ventilação mecânica invasiva, porque o paciente é muito grave. Então é por isso que a resposta é essa, letra B, tá? Beleza? Certinho? Você entendeu a questão agora? Entendeu porque foi letra B, né? Essa questão é antiga, mas a gente usa para poder revisar aí a questão, certo? Entendeu? É isso aí, a lógica é essa. Qualquer questão que você for fazer, você óbvio vai observar. Se o paciente é muito grave, aí eu faço logo a intubação com ventilação mecânica invasiva, certo? Beleza. É isso aí. Então vamos começar com as questões de hoje. Ó, veja quanto tempo para poder explicar bem uma questão. É tempo, meu amigo. É tempo demais, né? Agora vamos para as questões de hoje. Eu reduzi as questões justamente por causa da necessidade de explicar bem essa questão, tá? Então, reduzi as questões de hoje. A gente não vai fazer as 50 questões que a gente faz normalmente numa live, né? Vamos fazer um pouquinho menos e aí depois a gente faz na semana que vem. Vamos lá. 101. Um homem com 35 anos de idade é removido para o hospital após dar entrada na unidade de pronto atendimento com quadro súbito de calafrios, febre alta, mialgia intensa, principalmente em panturrilhas. Hiperemia conjuntival. Familiares informam que o paciente residia em área de alagamento, ocorrido recentemente. Ao dar entrada no hospital, foram solicitados hemograma completo, que revelou leucocitose com neutrofilia e desvio para a esquerda, e radiografia de tórax, cujo laudo foi de pneumonite intersticial. Foi iniciada antibiótico terapia venosa com amoxicilina mais clavulanato de potássio, associada à claritromicina. No terceiro dia de internação, o paciente evoluiu com piora do quadro clínico sem oligúria, aparecimento de icterícia, hipocalemia, elevação dos níveis séricos de ureia, creatinina e creatinofosfoquinase, CPK. O exame físico evidenciou hepatomegalia e diátese hemorrágica. O paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda e necessidade de intubação orotraqueal, onde foi visualizado sangramento de vias aéreas. Nova radiografia de tórax mostrou áreas de condensação alveolar difusas. Foi realizada ultrassonografia renal que evidenciou rins aumentados de tamanho com ecogenicidade normal. Qual a hipótese diagnóstica? Exatamente. Ó. Aqui, o Wellmans, aqui, ó. Essa é uma daquelas que não precisa nem ler a questão toda. É verdade, né? É verdade. Mialgia intensa, febre, calafrios, CPK elevada, né? Leptospirose, né? E você lembra que tem fases, né? Primeiro acomete o sangue, depois vai para a urina, e é por isso aí que teve alteração renal, né? Depois de um tempo. Então, letra C, leptospirose, muito fácil essa questão, né? Deixa eu ver aqui, ó.
Hiperemia conjuntival, ó, principalmente em panturrilhas, área de alagamento. Então ele está gritando para você leptospirose, né? Só não vê se não quiser. Mas essa daí estava fácil. 103. Tá vendo? Aí tem questões que precisa ficar meia hora na questão para você explicar todo o passo a passo da questão. Mas tem questões que são rápidas, que na cara, né? A maioria das vezes a gente vai rapidinho. Mas quando tem uma questão que precisa de uma resposta bem minuciosa, infelizmente a gente tem que parar, explicar ponto a ponto dela o porquê. Aí demora, né? Demora muita coisa porque tem que explicar muita coisa, tá certo? Mas aí eu vi a necessidade de explicar melhor essa questão e por isso que eu expliquei de novo aquela questão de lá. 103. Um homem com 24 anos de idade, geólogo, irá viajar em expedição à Amazônia, legal daqui a 20 dias, onde deverá passar cerca de 2 meses em localidades diferentes, coletando amostras de solo para sua tese de doutorado. Ele procurou a unidade básica de saúde do seu bairro para orientações sobre a profilaxia de malária. Ó, já fizemos uma questão igualzinha a essa, hein? Profilaxia de malária, mas agora ele vai para a África. Não, expedição na Amazônia, ainda é no Brasil, né? Expedição na Amazônia, vai para o Amazônia. Então, qual é a conduta adequada nesse momento para garantir a segurança do paciente? Letra A, solicitar ao paciente que seu itinerário e pedir que ele retorne em 2 dias para que seja informado acerca da conduta adequada, pois a estimativa de risco do viajante adquirir malária no destino deve levar em consideração a incidência parasitária anual. Letra B, orientar o paciente a vacinar-se pelo menos 10 dias antes da viagem, tendo em vista que, apesar de a malária ter uma doença grave sem tratamento específico, possui uma vacina segura e eficaz, informar que não é necessário tomar a vacina se ele já foi vacinado nos últimos 10 anos e orientá-lo a levar cartão de vacinação na bagagem. Isso aqui falando de febre amarela, né? Letra C. Orientar o paciente a tomar as seguintes medidas de proteção contra picadas de mosquito. Uso de roupas claras e com manga longa, uso de mosquiteiro impregnado com piretroides e uso de repelentes à base de dietilmetaloamida, principalmente ao amanhecer e ao pôr do sol. Letra D, informar ao paciente que a medida de prevenção mais segura contra a malária é a quimioprofilaxia, que consiste no uso de drogas antimaláricas em dose subterapêuticas. O esquema não previne, no entanto, infecção pelo Plasmodium SP ou recaídas pelo Plasmodium vivax ou P. ovale. Né? A gente viu, né, uma questão igualzinha a essa. Como é para o Brasil, o que foi que eu falei para vocês? Eu mostrei a questão, mostrei aí o atual de 2020, né? Essa questão de 2014, a resposta dela era a letra A resposta do gabarito é letra A, mas a gente viu que a recomendação atual de 2020 é que não se faça quimioprofilaxia no Brasil, né? Essa é a recomendação de 2020. Se você não viu, a live de meio-dia, eu mostrei, né? Eu mostrei aí que a recomendação para o Brasil é que não se faça quimioterapia, porque por causa da incidência do Plasmodium vivax, que ele tem muita resistência às medicações. Então, não vale a pena, né? Então, a melhor resposta seria a letra C, segundo aí o protocolo atual, né? O protocolo de 2020, tá? Então, a quimioprofilaxia, ela não é indicada, em 2020 já não é indicada, né? Pode ser que tenha sido indicada em algum momento, mas agora, nesse momento, ela não é mais indicada a quimioprofilaxia. Para o Brasil, não. Eu mostrei para vocês aí direitinho, mostrei aí no Ministério da Saúde, tudo direitinho, né? Beleza? Então, letra C, a melhor alternativa aqui, né? Letra C. Não é isso? Igualzinha a que a gente viu. Como ele vai para a Amazônia, né? Então, no Brasil, não é isso? 107. Um homem com 45 anos de idade, professor do ensino médio, é atendido em ambulatório para tratamento de hipertensão arterial diagnosticada há 3 anos com uma natureza essencial, primária. Refere que nos últimos meses, mesmo fazendo uso regular de inibidores de enzima convertidora de angiotensina, de bloqueador de canal de cálcio e de diurético, os seus níveis pressóricos mantêm-se elevados. Tem história familiar de hipertensão arterial. Não refere antecedentes patológicos. Não é submetido a acompanhamento dietético ou à prática de exercícios físicos regulares. Não utiliza outros medicamentos. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, pressão arterial de 160 por 110, ausculta pulmonar normal, ritmo cardíaco regular em 2 tempos,
bulhas normofonéticas, sem sopros ou arritmias. Exame abdominal e de membros sem alterações. Exame de fundo de olho, tortuosidade e espessamento de arteríolas. Presença de alguns cruzamentos patológicos. Eletrocardiograma com sinais de sobrecarga ventricular esquerda e alterações difusas de repolarização. Essa questão é idêntica à questão que a gente fez hoje pela manhã, né? Paciente ele tem retinopatia hipertensiva, né? Retinopatia hipertensiva. Bioquímica sérica, glicose de 116, ureia de 70, né? Creatinina de 1,8. Sim. Quadro apresentado é demonstrativo de, letra A, hipertensão maligna instalada, letra B, insuficiência renal decorrente do uso de agentes hipertensivos, letra C, evolução natural da hipertensão essencial ligada à história familiar, letra D, comprometimento de órgãos-alvo na hipertensão arterial sistêmica, resposta letra D. Falando aqui, a Sinara colocou assim, a questão malária, o gabarito oficial é A, certo, mas a questão da malária aqui, a questão é de 2014, né? Aí hoje pela manhã eu mostrei um livro do Ministério da Saúde, né? A recomendação do Ministério da Saúde, que em 2020 não é recomendado mais a quimioprofilaxia no território brasileiro, né? No território brasileiro não é recomendado a quimioprofilaxia, né? Para o Brasil não mais, tá? Um dia já foi recomendada, hoje não é mais recomendado. É recomendado sim essas orientações segundo o vetor, né? Mas não a quimioprofilaxia. Certo? Então, letra D, a resposta da 107, né? Comprometimento dos órgãos-alvo e hipertensão arterial sistêmica. Certo? Então, aí estamos atualizando as questões, né? O gabarito está errado, segundo o protocolo atual, né? 110. Um homem com 30 anos de idade apresenta linfadenomegalia da cadeia cervical posterior e subclavicular. Refere episódios de febre, sudorese, principalmente no período noturno, e perda de peso. Nega outras queixas. O exame físico geral e o específico não mostraram outras alterações. O resultado da punção biópsia aspirativa de um linfonodo cervical foi compatível com linfoma de Hodgkin. Foi realizada tomografia computadorizada de tórax e abdômen, que não mostrou massas ou envolvimento de outras cadeias de linfonodos. Além das citadas acima, qual a opção terapêutica mais adequada para o paciente? Qual é o tratamento do linfoma de Hodgkin? É isso que ele quer saber. Qual é o tratamento do linfoma de Hodgkin? É quimioterapia mais radioterapia. Resposta letra D. Né? Quimioterapia mais radioterapia. Esse é o tratamento do linfoma de Hodgkin. Né? Letra D, é isso aí. Letra D. Quimio mais rádio. Tá? Não é bom, né não? Ó aqui, ó. Peraí. Porque nós somos top de atualizações em tempos reais. Tá vendo aí? É massa o grupo do estudo por causa disso, né? Você vai se moldando, né? Isso é muito importante. Imagina se você estivesse estudando sozinho. Quantas coisas você perderia de atualização, que a gente já falou, né? E não foi eu que falei, não. Eu falei algumas, mas aí outra pessoa já falou outra. E outra já falou outra, né? Então, é muito importante, meu amigo, é muito importante o grupo de estudos. Isso aqui é importantíssimo, não é isso? Muito importante. Não tem como não. 12. Um homem de 40 anos de idade, atendido na unidade básica de saúde, com quadro de anorexia, perda de peso e adinamia, associados a tosse e discreta falta de ar, iniciado há 30 dias. Ao exame físico foi constatado paciente emagrecido, IMC de 16, pressão arterial de 110/70, frequência cardíaca de 88, frequência respiratória de 20, sopro cavitário no ápice pulmonar esquerdo. Que exames são indicados para elucidação diagnóstica nesse caso? 40 anos e está tosse iniciada há 30 dias. Tem um quadro de tosse sintomático respiratório, mais de 3 semanas de tosse sintomático respiratório. Eu tenho que pesquisar necessariamente tuberculose, e aí eu vou fazer pesquisa de Barr no escarro e radiografia de tórax. Resposta letra B, né? Letra B, né? Pesquisa de Barr, escarro da radiografia de tórax, letra B. Não é isso aí? Meu amiguinho, eu sei que eu sou muito feliz e agradecido por estarmos aqui nos atualizando, né? Um sabe de uma coisa, outro sabe de outra e vai juntando, e é muito massa. Isso aqui a gente tem que fazer a vida toda, porque não é só para o Revalida. Aí onde é que é o ponto? Você está pensando que a vida é o Revalida? Não. É muito importante continuar no grupo. Por quê? Porque você vai atualizando. Imagine se você tivesse que pagar um curso toda vez para receber atualização.
Não, meu amigo, você ali, no grupo da gente, você tem atualização em tempo real, né? Saiu um negócio, os caras já colocam. Então é maravilhoso. Meu amigo, esse grupo aí, você tem que ficar o resto da sua vida, né? Eu também tenho que ficar o resto da vida. Por quê? Porque eu vou receber a atualização direto. Recebeu a atualização, o cara já manda no grupo. Isso é maravilhoso, meu amigo. Então, vamos ser médicos sempre atualizados em todos os temas. Muito bom. Não é isso? 14. Uma mulher de 23 anos, de idade, casada, do lar e no ligesta. Iniciou a atividade sexual há 3 anos. Peraí. Ah, certo. Iniciou a atividade sexual há 3 anos, após o casamento. No momento, essa mulher está em tratamento para condilomatose vulvar em uma unidade básica de saúde e apresenta boa evolução. Ela não mantém relações extraconjugais, seu marido é saudável e não tem histórico de doença sexualmente transmissível e ou uso de drogas injetáveis. Após aconselhamento, realizou sorologia para HIV e o resultado foi positivo. Diante disso, foi solicitada a pesquisa sorológica para HIV em nova amostra sanguínea. A paciente retorna ao UBS para conhecer o resultado. Ambas as amostras foram processadas no mesmo laboratório e seus resultados são apresentados nas figuras a seguir. Vamos ver. Tá aí a amostra 1 e a amostra 2. Aqui a amostra 1, conclusão. Amostra positiva para HIV e conclusão da amostra 2, amostra positiva para HIV. Então teve duas amostras. Uma de ELISA e uma de ELISA, a ELISA aqui e o Westerblot, né? Então fez 2 ELISAs e um Westerblot, né? Beleza? Então repetiu o ELISA e fez um Westerblot. Então tá positivo, não tem dúvida para HIV. Nessa situação, que conduta deve ser adotada para o paciente? Letra A, solicitar a contagem de linfócitos TCD4. Letra B, solicitar a contagem de linfócitos TCD4 e quantificação da carga viral do HIV. Letra C, encaminhar o paciente para o serviço de assistência especializada ao DST-AIDS. Letra D, solicitar análise sorológica de HIV em uma nova amostra sanguínea pela técnica de Westerblot. E letra E, solicitar análise sorológica para HIV em uma nova amostra sanguínea pela técnica de imunofluorescência indireta. Interessante que para que ele vai solicitar uma nova sorologia, né? Não tem sentido nenhum. Já fez 3 amostras e as 3 foram positivas. Então a letra D, a letra E não tem nenhum sentido, né? Não tem sentido algum, né? Certo. Eu preciso solicitar nesse momento o linfócito TCD4 e a carga viral? Não, né? Agora não. Nesse momento não. Eu vou iniciar o tratamento, né? Inicio o tratamento. Já para o quanto antes, e hoje em dia a recomendação fez o exame, deu positivo para HIV, inicia o tratamento. A carga viral, ela é feita no início assim, né? O paciente assintomático, para poder ver se o paciente, quando o paciente ele está naquela fase aguda, né? A gente faz carga viral. Mas depois, fazendo sorologia, dando positiva, né? Eu faço o tratamento já de cara, né? Faço o tratamento de cara. Aí o paciente ele vai ser acompanhado. Sua carga viral vai ser feita de tanto em tanto tempo, né? O tratamento antirretroviral. Não é isso? Então, iniciar o tratamento antirretroviral. Essa é a conduta, né? Iniciar o tratamento antirretroviral. Como aqui, nesse momento, a resposta do gabarito foi encaminhar o paciente para o serviço de assistência especializada ao DST-AIDS, né? Para fazer aí um encaminhamento e tudo certinho. Né? Resposta letra C, aqui dentre as alternativas, a melhor resposta é a letra C. É isso? Né? Aí sim, lá eles vão fazer o acompanhamento do CD4, a carga viral, ajustar o tratamento. Na verdade, o tratamento é único, né? Como o tratamento é único, não se escolhem drogas diferentes, aí agora é tratamento antirretroviral já feito na unidade básica, porque o tratamento é um só, né? Então é iniciar o tratamento. Isso aqui era anteriormente, quando se necessitava escolher o tipo de droga que você utilizava. Hoje o tratamento são 3 drogas e já vem num único comprimido. Então, não precisa fazer um encaminhamento para o serviço especializado. Hoje em dia você inicia o tratamento já de cara, né? Agora, se existe o serviço especializado para acompanhamento multiprofissional, né? Aí sim você
encaminha, né, esse paciente para um serviço multiprofissional, porque ele não vai ter a necessidade somente do tratamento antirretroviral, mas vai ter necessidade de outras condutas associadas para a melhoria da sua qualidade de vida, né? Início do tratamento já de cara na unidade básica de saúde. Na unidade da saúde da família, você já inicia o tratamento, certo? Então, isso aqui foi o gabarito na época. Hoje seria a resposta seria iniciar o tratamento antirretroviral. Certinho? 17. Uma mulher de 22 anos de idade procurou atendimento de urgência, apresentando falta de ar, chegando a ter dificuldade para... Informou a ocorrência de episódios prévios semelhantes. Ao exame, a cianótica, padrão respiratório com uso de musculatura acessória, tiragem intercostal e supraesternal. Pressão arterial de 110 por 80, frequência cardíaca de 115 e frequência respiratória de 28. Ausculta pulmonar com sibilos expiratórios difusos, oximetria digital em ar ambiente evidenciou saturação de oxigênio em 91%, foi administrado beta-agonista, inalatório e oxigênio por catéter nasal. Reavaliada após 30 minutos, a paciente apresentou melhoria parcial do quadro, frequência respiratória de 24 impulsões respiratórias por minuto, saturação de O2 de 94, frequência cardíaca de 110, né? Ausculta pulmonar com sibilos expiratórios. Qual a conduta terapêutica mais adequada a ser tomada após essa reavaliação? Então, veja. Primeiro que aqui já foi uma conduta inadequada, segundo o protocolo atual. Como a gente viu, vou colocar aqui outra vez para vocês, se a paciente ela é grave, né? Porque tem aí taquipneia, né? Paciente aí tem frases encurtadas, né? Não é uma paciente, taquicárdica, né? Então, uma paciente aí grave. Na paciente grave, o que nós faríamos era beta-bloqueador mais ipratrópio, mais a questão como tem a saturação de 91, mais o oxigênio, né? Beta-bloqueador, ipratrópio, oxigênio e o corticoide venoso, né? Corticoide venoso. Essa é a conduta hoje, tá? A conduta hoje é essa. Corticoide venoso, o salbutamol, o ipratrópio e a questão do O2 quando está menor do que 92. Foi isso que deveria ser feito no início, né? Um beta-2 agonista, né? No início. Salbutamol, ipratrópio, venoso, o corticoide e o O2. Era para ter sido feito isso. Não foi feito isso, né? O paciente aqui não fez isso aqui na nossa conduta. Ele deu só o beta-2. Né? Ele só deu beta-2. Então, a conduta atualmente não é essa, mas tudo bem. Deu o beta-2 e diz que o paciente, depois de 30 minutos, ele apresentou uma melhoria parcial do quadro. Parcial do quadro. O que eu vou fazer? Já disse, melhoria parcial. O que eu faço na melhoria parcial? Eu mantenho o mesmo tratamento. Mas aqui, depois de 30 minutos, ainda... Tá errado, né? 20 minutos, depois 20 minutos, depois 20 minutos. Não é isso? 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos. Na crise asmática, é assim que a gente faz, né? Crise asmática, eu dou o corticoide inalatório, o ipratrópio, o corticoide, melhor dizer, o corticoide intravenoso, o ipratrópio, o beta-2 agonista, 20 minutos, e depois 20 minutos, e depois 20 minutos. Paciente, ele melhorou, manda para casa. Paciente melhorou parcialmente, continuo com a mesma medicação, mais 3 séries. O paciente não melhorou, eu vou aumentar a medicação. Vou botar outra medicação associada, né? Que seria aqui o sulfato de magnésio, né? Certo? Então já está errado por causa disso, né? Mas certo, vamos ver qual poderia ser aí a menos errada segundo esse nosso conhecimento atual. Nebulização com beta-agonista, 3 doses em 1 hora, prednisona oral e suspensão do oxigênio. Tá faltando, né? Tá faltando droga aqui. Letra B, nebulização com beta-2 e ipratrópio, 3 doses sequenciais, aminofilina, tá errado. Aminofilina tá errado. Letra C, beta-2 agonista em spray com espaçador em 3 doses em 1 hora, hidrocortisona venosa e suspensão do oxigênio. Tá faltando o ipratrópio, tá faltando, né? Porque eu vou manter, né? O certo era manter. Deveria ser ipratrópio mais sulfato de mais beta-2 agonista mais o intravenoso, corticoide intravenoso. Então aqui está faltando, né?
Letra D, nebulização com beta-2 agonista de pratrópio a cada minutos e aminofilina. Tá errado, aminofilina tá errado. E letra E, associação de beta-agonista, beta-2 agonista, na verdade, né? Ipatrópio em SPEI, tá certo? Com espaçador a cada 30 minutos, a cada 20 minutos, né? Prednisona oral, porque o paciente tá errado também, né? Tá vendo? Tá errado, tá tudo errado. Por quê? O paciente teve uma melhora parcial, eu mantenho a medicação do jeito que tá, e nesse caso aqui, ele reduziu, ele aumentou a saturação. Então, eu teria que tirar o oxigênio, né? Então, essa seria a minha conduta. Eu iniciaria, aqui como era um caso grave, beta-2 agonista, mais ipratrópio, mais corticoide intravenoso. Seria essa a nossa conduta, né? Como ele não é muito grave, ele é só grave, seria essa a nossa conduta, certo? E o oxigênio, né? Porque tinha 91%, né? Então, oxigênio. Paciente melhorou parcialmente, teve melhora da saturação de oxigênio, o que é que eu vou fazer? Vou manter a medicação, né? Manter as 3 medicações, o beta-2 a agonista, o bromuro de pratrópio e o corticoide intravenoso. Mantenho as 3 medicações. Depois que mantenho as 3, aí eu vou retirar o oxigênio, porque já melhorou a saturação. Está 94%, e aí eu posso melhorar. Isso aqui é o protocolo antigo, então não tem como a gente se basear nessas respostas, né? O que nós temos que pensar é utilizar a questão para poder ver como é que nós faríamos no protocolo atual. E o protocolo atual eu mostrei para vocês. Não é isso? Aqui, ó, vou mostrar aqui mais uma vez, que você pode estar dizendo, esse Rafael é meio doido, né? Crise grave, ó, corticoide sistêmico, venoso, beta-2 agonista de curta duração, mais ipratrópio, cada 20 minutos por 1 hora. Depois de 1 hora, que você vai avaliar se melhorou ou se não melhorou. Se o O2 está menor do que 92%, aí eu faço a oxigênio suplementar. Pronto, está aqui escrito. Você não tem o que concordar ou discordar. É simplesmente assim o protocolo, né? Beleza? Você entendeu aí? É assim. Fácil, fácil. Tá, essa questão é antiga, não tem como a gente... Não tem alternativa, nenhuma alternativa está certa aqui, segundo o protocolo atual. Beleza? 21. Um homem de 55 anos de idade, portador de infecção pelo HIV, diabetes tipo 2, hipertenso, em terapia antirretroviral, estável há 6 anos. Com contagem de linfócitos CD4 980, células por milímetros cúbicos, né? Valor de referência menor do que 1000. Beleza. Células por milímetros cúbicos. Né? E carga viral indetectável. Ó, tá CD4 980 e carga viral indetectável. Apresentou quadro de perda súbita e transitória da consciência, com queda da própria altura e recuperação espontânea. Não tem nada a ver com o que ele está falando, né? Na semana seguinte ao episódio, procurou um médico clínico que o acompanha. E a hipertensão arterial e o diabetes mellitus mantinham-se controlados. O paciente relatou que desde o episódio mencionado, sente palpitações e pulso acelerado. Veja, não está indo para um lugar que não tem nada a ver com o que ele está falando, né? O médico observou no exame cardiovascular frequência cardíaca de 105, pressão arterial de 140/90, ritmo cardíaco irregular, achados que não haviam sido até então documentados em 10 anos de segmento ambulatorial do paciente. O eletrocardiograma realizado naquela ocasião mostra ausência de ondas P e intervalos RR muito irregulares. Eita, meu amigo! Você sabe o que é, não sabe? Não, você já sabe, não sabe? Ó, ausência de onda P e RR irregular, fácil demais, meu amigo. Isso aqui é o quê? Fibrilação atrial. Fibrilação atrial. O que a gente faz na fibrilação atrial? A gente faz o controle da frequência cardíaca mais a anticoagulação, né? Eu posso fazer com heparina ou com warfarina, tanto faz. Qualquer um das duas eu posso fazer. Controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador. Se o paciente ele tiver insuficiência cardíaca congestiva, eu não vou usar. Descompensada, eu não vou usar beta-bloqueador. Eu tenho que usar digoxina, né? Se tiver aí a fração de ejeção muito reduzida, eu não vou usar beta-bloqueador, né? Porque senão ele vai morrer. Eu vou usar digoxina para o controle da frequência cardíaca. Certo? Então vamos ver qual é a resposta aqui. Letra A. A conduta imediata mais adequada é, letra A, monitorar o paciente por 48 horas para observar a possibilidade de reversão espontânea da arritmia. Não, porque ele já está há quanto tempo? Há 1 semana, como é que ele disse aqui? Estava há 6 anos, tal, apresentou quadro de perda.
espontânea. Na semana seguinte ao episódio, ou seja, faz uma semana, né? O paciente relatou que desde o episódio mencionado sente palpitações. Então, há uma semana já está, mais do que 48 horas. Mais do que 48 horas, eu faço, é isso aí. Letra B, encaminhar o paciente para a emergência cardiológica para ser submetido à cardioversão elétrica? Não, porque ele tem risco de trombo, né? Então, eu não posso fazer cardioversão elétrica agora. Só se ele tivesse instável hemodinamicamente. Se ele tivesse instável, aí eu faria cardioversão. Mas ele está estável. Então, não tem indicação de cardioversão elétrica agora. Letra D, iniciar heparinização plena e warfarina. Não, letra C, solicitar ecocardiograma transesofágico para avaliar a presença de trombos em átrio esquerdo. Interessante, olha. Tem uma observação a fazer em relação a essa questão. Letra D diz assim, ó, iniciar heparinização plena e warfarina para minimizar o risco de doença tromboembólica. Veja, na fibrilação atrial estável, você tem duas opções. Você pode ter recursos ou não ter recursos. Se você tem um ecocardiograma transesofágico, você pode fazer o ecocardiograma transesofágico, ver se tem ou não os trombos. Se não tiver trombos, o que é que você faz? Você pode fazer a cardioversão já direto. Faz heparinização de 12 horas, se não me engano, e faz a cardioversão já de cara. Então a letra C não está errada. A letra C está certa também, viu? Eu poderia solicitar um ecocardiograma transesofágico para avaliar a presença de trombos no átrio esquerdo e ver aí. Se não tiver trombo, eu posso já fazer cardioversão. Isso é uma opção que eu tenho. A segunda opção, sem recursos, é fazer o controle da frequência cardíaca, com beta-bloqueador nesse caso, né? E fazer aí a questão da heparinização plena e warfarina, ou seja, anticoagulação. Então, tem umas duas opções que eu posso fazer. Então, o gabarito é letra D, mas poderia ser feita a letra C também, viu? Letra C não está errada, não. Letra D está certa e letra C está certa. Agora, pelo que eu li, mesmo fazendo o ecocardiograma transesofágico, mesmo vendo a ausência de trombos, por causa do risco, mesmo assim, você pode fazer a heparinização também, pode, né? Não exclui fazer a heparinização. Então, você mesmo fazendo o ecocardiograma e vendo a ausência de trombos, fazendo cardioversão, você mesmo assim faz as 4 semanas de warfarina ou de heparina, tá? Então, a letra C e a letra D estão certas aqui, né? Qualquer uma das duas, tá? Então, questão mal feita, questão mal feita. 25. Uma mulher de 55 anos de idade procura o médico da Unidade Básica de Saúde para realizar uma consulta. A paciente está assintomática. Durante o exame físico, o médico identificou nódulo palpável no lobo esquerdo da tireoide. Solicitou ultrassonografia, que mostrou nódulo bem circunscrito de 1,8 centímetros em seu maior diâmetro, localizado no polo superior esquerdo da tireoide e ausência de linfonodomegalia. Indicou, então, punção aspirativa com agulha fina. O exame histopatológico revelou alterações celulares sugestivas de carcinoma papilífero de tireoide. A paciente foi submetida à tireoidectomia e o exame anatomopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma papilífero de tireoide, de 1,8 centímetros, sem invasão capsular, bem diferenciado, sem extensão local ou intratireoidiana. Além da reposição hormonal, a conduta nessa paciente implica letra A, aplicação de radioterapia, letra B, aplicação de quimioterapia, letra C, aplicação de iodo 131, letra D, associação de radioterapia e quimioterapia, letra E, associação de iodo 131 e quimioterapia. Então a gente sabe, eu e você, a gente sabe, que quando a paciente tem um câncer de tireoide, tem que ser, depois de retirado o câncer, mesmo assim se dá iodo radioativo para poder destruir as outras células que podem ter sobrado aí dessa tireoide, para prevenir uma metástase, uma reaparição aí do tumor. Então, letra C é a correta. Essa daí eu marquei com tanta força que eu acho que eu rasguei a folha, né? Fácil de mer. 26. Na unidade básica de saúde, após o diagnóstico de tuberculose, a mãe de uma criança com 7 anos de idade iniciou o tratamento. A criança não apresenta sintomatologia e foi vacinada com BCG ao nascer. Qual a conduta mais adequada a ser seguida em relação à criança? Letra A. Solicitar baciloscopia de escarro
E se o exame for negativo, recomendar a reavaliação em 6 meses. Letra B. Solicitar baciloscopia de escarro, exame radiológico de tórax e prova tuberculínica. E se todos forem negativos ou normais, dar alta para a criança. Letra C. Solicitar prova tuberculínica e, se superior a 10 milímetros, iniciar o tratamento completo com os medicamentos da primeira e segunda fases, conforme norma vigente no país. E letra D. Solicitar prova tuberculínica e, se superior a 5 milímetros, sem achados radiológicos, indicar tratamento de infecção latente. Letra E, iniciar tratamento profilático com isoniazida, né, hidrazida, até 3 meses após a negativação do escarro da mãe. Então, a conduta aqui é, né, fazer a prova tuberculínica, né, um contato. A criança é um contato, né, tem 7 anos, já foi vacinado com BCG ao nascimento, então é um contato. O contato eu faço o quê? Mesma coisa para qualquer contato. O que eu faço é solicitar PPD e, se for superior a 5 milímetros, aí sim eu faço aí o tratamento da infecção da tuberculose latente, né? Resposta letra D. Já que ele está assintomático, não tem alteração nenhuma, resposta letra D. 28. Um homem de 65 anos de idade com diabetes e hipertensão arterial não controladas é trazido à emergência de um hospital terciário com hemiplegia direita e afasia, iniciados há 2 horas. Ao exame, encontra-se sonolento, acorda ao estímulo verbal, obedece aos comandos. Apresenta afasia de expressão, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Hemiplegia de mídio direito. Pressão arterial 190 por 120, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente, auscultas cardíaca e pulmonar normais. A tomografia computadorizada de crânio, sem contraste, realizada na emergência, foi normal. Qual a melhor conduta a ser realizada na sequência do atendimento? Letra A. Indicação de trombólise intravenosa por estar na janela terapêutica. Letra B. Prescrição de ácido acetilsalicílico por via oral como antiagregante plaquetário. Letra C. Prescrição de heparina de baixo peso molecular para anticoagulação. Letra D. Prescrição de dexametasona para prevenir edema cerebral. E letra E. Administração de nitroprusiato de sódio por via endovenosa. Ó, algumas coisas importantes aqui, ó. 65 anos, hipertenso, beleza. Isso aí é um AVC, né? É um ACV, um AVE, AVC, como você queira chamar. É um AVE, né? É um isquêmico, por quê? Não foi feita a tomografia e não foi visto sangue, né? Então, isquêmico. A pressão arterial está 190 por 120. Eu não vou dar nitroprusiato de sódio, porque se eu fizer isso, vai baixar a pressão arterial e vai fazer com que diminua a perfusão cerebral. Se diminui a perfusão cerebral, o que acontece? Não tem sangue e a zona de penumbra, que é essa zona que não sofreu necrose, mas que tem redução da vascularização, ela vai entrar em necrose. Então, tem uma zona necrótica central e uma zona de penumbra que eu tenho que preservar, né? Então, não vou dar nitroprusiato de sódio. Beleza. Está na janela terapêutica? Está. Para trombólise. Por quê? Tem menos do que 4,5 horas. 4 horas e meia é a janela terapêutica. Está na janela terapêutica. Vou dar trombólise? Não. Por que não dou trombólise? Porque para dar trombólise, a pressão arterial tem que ser 185 por 110, né? Tem que ser até menor ou igual a 185 por 110. Como esse paciente ele está 190 por 120, eu não posso dar trombólise aí, né? Não posso dar trombólise, porque a pressão ainda está muito alta. Não posso dar trombólise, está contraindicado nesses casos, né? Existem outras contraindicações, por exemplo, passar da janela terapêutica, mas essa é a mais cobrada de todas, né? Ou então paciente que tem risco hemorrágico, né? Risco hemorrágico, então não vou dar trombólise intravenosa, certo? Então, a letra A não está certa por causa disso, por causa da pressão arterial. Nem vou diminuir ela, né? Senão eu reduzo a perfusão e nem vou também dar trombólise por causa dela, né? Certo. O que mais? Vou dar ácido acetilsalicílico? Aí sim, né? Porque é o único fármaco antiagregante plaquetário que demonstrou ser efetivo nos casos de AVC isquêmico, né? Então, quando não posso dar trombólise, eu dou a aspirina. Resposta letra B, né? Heparina não foi demonstrada a efetividade. E corticoide não tem sinais de edema cerebral para poder dar corticoide. Então, a resposta é a letra B, por causa disso aí, não é isso? A pressão arterial. Se não me engano, alguém já me mandou essa questão alguma vez. Eu acho que já me mandaram essa questão. Viu? Tem uma leve sensação de que já me mandaram essa questão.
E no momento que me mandaram, eu ainda tinha um conhecimento meio parcial em relação a esse, né? A essa questão. Mas aqui, fazendo várias questões, você vai cada vez mais adquirindo conhecimento e vai entendendo o porquê de cada coisa, né? Sempre as respostas são parciais. Interessante é isso. Quando você vai estudar as questões, sempre o cara manda um comentário, mais ou menos, né? E você vai no livro e também é mais ou menos o comentário e tal. Mas aí, resolvendo questões, você vai percebendo essas coisas, né? Então, a resposta aqui é a letra B, né? Resposta é a letra B. B de Beleuza. Ó, aqui, ó, o peregrino que mandou. Ricardo Cabreiro disse, eu mandei, tá vendo aí, ó? É isso aí. Me mandaram mesmo, você tá vendo? Não é isso aí? É, meu amigo. Até quanto a pressão arterial para a trombólise? É até 185 por 110, se não me engano. 185 por 110. 29. 185 por 110. Não é isso? Beleza? Tranquilo? 28, 28. 185 por 110. É até aí onde a gente vai dar a trombólise. Se for mais do que isso, está contraindicado. Beleza. 29. Um homem de 78 anos de idade procurou unidade básica de saúde por ter acordado com febre e mal-estar. A médica que o atendeu indagou se ele estava gripado e ele informou que não. O paciente ressaltou ainda que tinha recebido a vacina contra a gripe no dia anterior. Ao exame físico, foi observado que o paciente estava com bom estado geral, eupneico, acianótico, anictérico, hidratado, com frequência respiratória de 18, frequência cardíaca de 98 e pressão arterial de 130 por 90, né? Tá errado aqui, 130 por 90. Temperatura axilar de 39, ó, alta febre, né? Sem ruídos respiratórios adventícios e sem linfonodos palpáveis. Qual é a conduta mais adequada nesse momento? Letra A. Prescrever dipirona injetável e orientar repouso e hidratação em domicílio. Letra B. Solicitar hemograma completo e raio-x de tórax para se tratar de idoso, por se tratar de idoso. Letra C. Internar em unidade hospitalar para elucidação diagnóstica e tratamento. Letra D. Prescrever paracetamol, orientar repouso e hidratação em domicílio e fazer a notificação compulsória. Letra E. Encaminhar o paciente para ambulatório de geriatria, fazer a notificação compulsória. Veja, eu tenho um paciente de 78 anos, idoso, né? Que ele tem febre e mal-estar, só isso, né? A médica que o atendeu indagou se ele estava gripado e ele disse que não, né? Não teve nada de gripe, nada. Ó, mas disse que ainda que tinha, ó, o paciente ressaltou ainda que tinha recebido a vacina contra a gripe no dia anterior. Então ele recebeu a vacina para a gripe, certo? Então possivelmente foi uma reação da vacina, né? Então o que eu vou prescrever? Paracetamol, repouso, hidratação e fazer aí a notificação, né? Letra D, né? Bom estado geral, belezinha, só a febre e mal-estar. Pressão arterial aí tranquila, frequência cardíaca e respiratória tudo tranquilo, né? Letra D, o efeito da própria medicação. 32. Um homem de 22 anos de idade desenvolveu escoriações de pele que se infectaram, melhorando com o uso de pomada de antibiótico. Olha, levanta a orelha. Cerca de uma semana após o aparecimento das lesões de pele, passou a apresentar cefaleia, edema periorbitário matinal e urina escura. Olha, um quadro de infecção de pele, que aí recebeu o tratamento antibiótico e melhorou, e depois ele teve uma alteração urinária, cor de Coca-Cola a urina. O volume urinário diminuiu para menos de 1 litro por dia. Em consulta médica, foi verificada pressão arterial de 150 por 100, bem como o edema de membros inferiores. Olha, meu Deus. Hipertensão e edemas. O achado no exame de sedimento urinário, característico do processo que acomete o paciente, é a presença de... O que é isso aí? É glomerulonefrite pós-estreptocócica. Teve impétigo e teve aglomerulonefrite. Isso aí é fácil demais, meu amigo. Quem assistiu minha live de glomerulonefrite sabe isso indo e voltando. Indo e voltando. Isso aqui é besteira. Aí o que é que eu vou esperar? Qual é o achado aí sugestivo, né, dessa aglomeração? Aí quer saber?
O achado do exame de sedimento urinário característico do processo que acomete o paciente é a presença de pigmentos hemáticos. Ó, lembra que pigmentos hemáticos podem estar presentes até na rabdomiólise, né? Ele quer saber um achado característico. Pigmentos urinários pode ter até em rabdomiólise, mioglobinuria, né? Mioglobinuria pode aparecer ali como pigmento hemático. Cilindros hemáticos, não. Cilindros hemáticos é um achado específico de alteração glomerular. Então, a letra B está certa. Letra B está certa. Letra C, proteinúria em rango nefrótico? Não. Isso aqui é síndrome nefrótica. A glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela é um síndrome nefrítico, né? Não é síndrome nefrótica. Letra D, células epiteliais com lesões de bordos, não. Hemácias bem conservadas em número superior a 10 por campo, não, né? Não é característico. O característico são os cilindros hemáticos. Não, são hemácias bem conservadas. As hemácias da glomerulonefrite são hemácias dismórficas, né? Então tá errada a letra E. Certo, letra B. 35. Um homem de 46 anos, de idade, comparece à unidade básica de saúde, queixando-se de episódio de vômito em grande quantidade com sangue vivo, há um dia, após libação alcoólica. Nega episódio similar anterior, mas já foi internado para tratar a doença do fígado. Hoje apresentou fezes diarreicas em grande volume, fétidas e enegrecidas. Sente-se fraco e a vista escurece, sempre que se levanta. Ainda não urinou hoje. Ao exame físico, regular estado geral, emagrecido, palidez cutânea e mucosa, desidratado, anictérico, descamação superficial de pele em extremidades. Pressão arterial 90/60, pulso de 110, abdômen globoso, presença de ascite. Aranhas vasculares, circulação colateral periumbilical. O paciente foi transferido para uma unidade de emergência, onde se firmou o diagnóstico e foram tomadas as medidas emergenciais adequadas para o caso. Qual o diagnóstico mais provável e que medidas emergenciais devem ter sido adotadas? Isso é questão de cirurgia, né? Não é de crime, mas vamos fazer, já estamos aqui, vamos fazer ela. É de cirurgia, mas vamos fazer. Gostaria de agradecer ao nosso amigo peregrino Maicon Ribeiro pela sua colaboração. Muito obrigado mesmo, Maicon. Essas colaborações de vocês ajudam demais. Então, eu sempre gosto de agradecer a todos que contribuem, né? Agora, gostaria de agradecer a você também que participa, que é muito importante, que está aí no grupo com a gente, que está aí participando em tudo. Então, muito, muito, muito obrigado pela colaboração, certo? Certo, meu amigão. O cara, 46 anos, episódio de vômito em sangue vivo. Olha, após libação alcoólica. Ele é alcoólatra, meu amigo, alcoólatra. O que é que eu vou pensar? Vou pensar em varizes esofágicas, né? Varizes esofágicas, né? Varizes esofágicas. Por quê? Porque tem ascite, aranhas vasculares, circulação colateral periumbilical, né? E a síndrome de Mallory-Weiss, ela não gera uma hemorragia tão exacerbada. Não é isso? Então, então é isso. Então não é síndrome de Mallory-Weiss. Síndrome de Mallory-Weiss, a gente pensa nos pacientes que são vomitadores crônicos, né? Geralmente pacientes bulímicas ou até alcoólatras também, né? Pacientes que bebem, mas que vomitam depois da bebida, né? Que vomitam sempre. Então é isso que a gente vai pensar. E não vai causar uma descompensação com redução da pressão arterial tão significativa como o caso das varizes esofágicas, né? Então eu penso em varizes esofágicas. Beleza. Então, ou é letra D ou é letra E? Vamos ver. As medidas emergenciais incluem reposição volêmica, endoscopia para ligadura endoscópica das varizes esofágicas, resposta letra D. Né? Isso, grávidas também, a síndrome de Mallory-Weiss. Então, melhor resposta letra D, tá? D de dado. Né? Eu acho que eu já respondi essa questão em algum lugar. Foi numa live da Quality. Eu acho que foi numa live da Quality, se não me engano. A gente tá falando de hemorragia digestiva. 39. Mulher de 48 anos de idade, obesa, procura ambulatório de clínica médica, acompanhada da irmã, com queixas de sentir-se cansada, sem ânimo e interesse para suas atividades corriqueiras e sociais, apresentando constante vontade de dormir, sem conseguir concentrar-se nas suas atividades. Seu peso aumentou 75 para 82 no último mês. A irmã relata que a paciente está fazendo as coisas de maneira lenta, passa os dias em um quarto escuro e verbalizou vontade de morrer. Exame físico, IMC de 31, sem outras alterações. A paciente tem histórico de arritmia cardíaca,
A avaliação recente da função tireoidiana revelou resultados normais de TSH, T3 e T4. No caso descrito acima, qual a conduta terapêutica mais adequada? Veja, não é hipotireoidismo, que poderia ser um diagnóstico diferencial. Inclusive, na prova de 2017, fizeram esse diagnóstico diferencial entre hipotireoidismo e depressão. Então, não é hipotireoidismo, está tudo normal. Então, só sobrou aí a depressão, né? Quadro depressivo maior. Então, o que é que eu vou fazer aí? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o quê? Vamos ver. Indicação de psicoterapia de apoio e antidepressivo tricíclico? Não, o tricíclico não é o que eu vou utilizar logo, né? Eu utilizo bloqueador, bloqueador seletivo da recaptação de serotonina. Esse que é o melhor, né? Agora, uma observação em relação a esses fármacos. Olha, é um caso sério. Veja, o antidepressivo tricíclico, por exemplo, a amitriptilina, minha querida, Paola aqui, ó, muito obrigado pela sua colaboração, Paola Espinosa. Lembrando aí que ajuda demais a colaboração de vocês. Muito obrigado mesmo. É com muito carinho que eu falo. Vocês sabem que eu faço tudo de coração aqui e ajuda demais essa ajuda de vocês. Então, muito obrigado mesmo, tá? Certo. Agora vamos ver aqui o que eu estava falando. Certo. Em relação à observação aí, em relação aos antidepressivos tricíclicos e os inibidores da recaptação de serotonina. Uma coisa importante para você saber: os antidepressivos tricíclicos, um efeito que dá muito é sonolência. A pessoa fica sem conseguir fazer nada. Dá uma sonolência terrível. Ele começa a atuar, a regular mais ou menos com 3, 4 dias, né? 3, 4 dias ele começa a atuar, o tricíclico. Mas ele dá esse efeito colateral já desde o começo. Essa questão da sonolência, né? Então o corpo vai se acostumando, regula, e daqui a pouco ele está bem. É bom começar com doses baixas, se você for dar antidepressivo tricíclico, né? E a gente dá mais aí para pacientes mais idosos, né? Paciente que tem dor, então paciente com migrânia, alguma coisa desse tipo. Aí é bom você fazer um tricíclico. Mas esses fármacos têm esse efeito aí de fazer com que o cara, ó, fique dopado, né? Se a dose for muito alta, o cara fica dopado. O inibidor da recaptação de serotonina, ele já tem outro problema. Ele demora muito para fazer efeito. Demora quase 30 dias. 27 a 30 dias. 22, 27, 30 dias. Demora. Depende de qual deles. A sertralina, ela dá um efeito adverso tremendo gastrointestinal. Meu amigo, dá tremendo. De o cara não conseguir tomar. Não é todo mundo que dá, mas para quem dá, é incômodo terrível. Então não pense que você vai dar a sertralina e o cara vai ficar de boa. Ah, não, agora eu tô bem da depressão. Maravilhoso. Se essa paciente já estava sem vontade de viver e você deu a sertralina e ela começou a vomitar e a ter dor de barriga, meu amigo, você matou de vez a paciente. Então tem que ter cuidado com a dose e cuidado com o tipo de medicação que você vai dar. É indicado o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mas é melhor dar um citalopram, tá? Melhor do que a sertralina, né? Que dá um efeito adverso muito intenso, tá? Cuidado com o efeito adverso, que é gastrointestinal desses antidepressivos, tá? Isso eu já passei para paciente quase que morre. Então cuidado aí com esses antidepressivos com a inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Demora para fazer efeito, então o paciente vai reclamar muito até ele começar a fazer efeito, tá? Então, a resposta é a letra D, né? A indicação é essa, mas lembre dessas coisas, né? Porque na prática, a maioria dos médicos passa logo uma amitriptilina. Por quê? Porque é bom. Ele não dá muito efeito adverso. O que mais dá é o paciente dormindo. Então, é por isso que eles passam, na maioria das vezes, né? 46. Homem de 48 anos de idade, agricultor procedente da zona rural, vem à consulta no ambulatório com queixa de ferida na perna surgida há 5 semanas. Nega traumatismo no local e relata já ter feito curativos com pomadas de vários tipos nesse período, sem sucesso. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, corado e hidratado. Presença de lesão ulcerada e única em membro inferior direito, né? Medindo aproximadamente 2 centímetros no maior diâmetro, com bordas elevadas e hiperemiadas, fundo granuloso, úmido e com fibrina levemente doloroso ao toque. Com base no quadro acima, qual a principal suspeita de diagnóstico e a conduta para o caso? Úlcera, eu vou pensar em DST, e quando ele fala zona rural, e não é DST, que eu já estou vendo que não é DST, o que é que eu vou pensar? Eu vou pensar em leishmaniose cutânea, que dá essa úlcera daí, né? Então, úlcera na perna, eu vou pensar em leishmaniose cutânea, né?
Então, letra D. A observação do Hermes de novo aqui. Outra que já se sabe a resposta na primeira linha. É verdade, é verdade. Tá certo mesmo. É letra D, leishmaniose. Né? Quando o cara vê 48 anos, zona rural, né? Então, a leishmaniose, lembra, ela pode ser. Aí, quando o paciente tem a úlcera na pele, a gente diz leishmaniose cutânea. Quando ele tem hepatosplenomegalia, pancitopenia, alterações aí muito mais graves, a gente diz leishmaniose visceral, né? Mas é sempre a mesma coisa. A gente já fez uma questão sobre essa coisa, né? Recentemente, leishmaniose, não foi? Na criança, não foi? Em pediatria. 47. Na diferenciação entre as hepatites virais, deve-se considerar que, para quem gosta de hepatite, né, o pessoal estava dizendo aí, hepatite eu erro sempre. Vamos ver aqui, ó. Todas as hepatites virais podem evoluir para a cronicidade. Tá errado, né? Hepatite A não evolui para a cronicidade, então não são todas que evoluem para a cronicidade. Hepatite A é só aguda ali, A de agudo, né? C de crônico. Então, e a B é tanto agudo como crônico. Então, letra A tá errado. A persistência do vírus da hepatite C por mais de 6 meses define a cronicidade. Vamos deixar essa, porque essa tá certa, mas vamos deixar ela se você não soubesse. Vamos ver as outras. Letra C. A frequência de sintomatologia da hepatite do vírus A é semelhante entre os grupos etários? Não. Você sabe que a hepatite A dá mais em criança, né? Dá mais na infância, porque ela é aguda, o cara tem na infância, e aí quando você tá velho já não tem mais. Então tá errada a letra C. Letra D. Os índices de endemicidade da hepatite do vírus B no Brasil são mais elevados nos grandes centros urbanos. Não. Pelo contrário. Nas zonas mais precárias é onde tem o maior número de hepatite B, né? Então a letra D tá errada. E letra E. Os vírus A, D e E, do tipo RNA, têm transmissão entérica e as infecções ocorrem de forma esporádica e epidêmica. Primeiro, porque para ter o D, tem que ter o B antes, né? Então você tem que ter infectado pelo B para ter o D. Então ele não é um vírus entérico. O A e o E são entéricos, né? É de entérico. Ó, tá vendo aí? Só regras, mano. A de agudo, E de entérico, C de crônico. O B e o D não são entéricos, né? Então letra D. O D tá errado. A letra E tá errada. Então a resposta, letra B, né? Tá vendo aí? Não tinha nem sentido as outras. Só a letra B mesmo que tinha sentido. 52. Uma mulher de 47 anos de idade encontra-se em tratamento de longa data para transtorno de humor. Transtorno de humor tem a depressão e o bipolar. Comparece ao ambulatório com queixa de astenia, sonolência, alteração na fala, intolerância ao frio, constipação intestinal e déficit de memória. Quem é que dá esse monte de efeito adverso? É a fluoxetina, paroxetina? Não, isso aqui dá o quê? Esses dois, a sertralina, os EARs, eles vão dar, eles dão, como eu falei, gastrointestinais. A amitriptilina dá sono até umas horas, né? E dá alteração cardíaca, né? Aumenta a pressão arterial, se não me engano. Agora o lítio, que dá tudo isso aqui, né? Por isso que ele falou transtorno de humor. Quem dá isso tudo é o lítio, meu amigo, é o lítio, né? Resposta letra A. 52, letra A, isso mesmo. Lítio, né? Que dá muito efeito adverso. Qual é o problema do lítio? O lítio é ruim porque eu não consigo manter a dose dele constante, né? Qualquer aumentozinho da dose já dá efeito adverso. Então é um remédio muito ruim de você controlar, né? É muito bom no seu efeito, mas é muito ruim de controlar. Então, lítio. 56. Uma mulher de 29 anos iniciou tratamento para tuberculose pulmonar cavitária há 2 semanas, com o esquema rifampicina, hidrazida, isoniazida, né? Pirazinamida e etambutol. Durante a consulta para avaliação dos exames solicitados, o médico observa que o teste confirmatório para a detecção de HIV é positivo. Estava em tuberculose e tem HIV positivo. Beleza. Nesse contexto, além do aconselhamento da paciente e testagem de parceiros, a conduta mais adequada para o paciente é, letra A, manutenção do tratamento para a tuberculose e encaminhamento para o serviço de referência, mantendo o acompanhamento à paciente. Veja, como a gente falou, né? Hoje em dia, a resposta seria manutenção da tuberculose mais o tratamento antirretroviral depois de 30 dias, né? O tratamento é esse, depois de 30 dias. Por quê? Porque se o paciente melhora da sua imunogenicidade, se melhora os linfócitos, eles vão atacar o pulmão. Então, primeiro eu faço o tratamento da tuberculose, reduzo o bacilo, e aí depois eu faço o tratamento antirretroviral. Né? Então, a resposta seria letra A. Suspensão do tratamento da tuberculose, não. Suspensão do esquema terapêutico, não.
A alteração do tratamento, não. Substituição do esquema terapêutico, tuberculose, não. Resposta letra A. Né? Mantenho e trato o tratamento antirretroviral depois de 30 dias. Quando já não tenho mais tuberculose. Né? Não tenho mais positividade da baciloscopia. 61. Um homem de 75 anos de idade é trazido pela filha com história de comportamento anormal há 7 dias. Havia chegado da fazenda, onde administra suas propriedades, dormiu e acordou desorientado. Passou a perambular pela casa. Ah, meu amigo, isso aí é de sempre, né? É de sempre, é delírio, né? Não é isso? Ó, história de comportamento anormal há 7 dias, meu amigo. De repente, um idoso, comportamento anormal, o que é que ele faz? Ó, perambular pela casa sem reconhecer as pessoas, dirigindo-se à porta da rua para sair. Apresentou evacuações e diurese sem ir ao banheiro, se urinando, aí, né? E dificuldade para despir-se. Foi higienizado pela filha. E delírio. Teve retenção urinária há 10 dias, por hipertrofia prostática, necessitando de sondagem de alívio. Não refere febre. Ao exame físico, paciente vigil, porém desatento, sem alterações aparentes do humor. Responde com lentidão às perguntas. Hesita ao deambular e sentar. Temperatura 37,5 graus, pulso radial de 110, pressão arterial de 140/80, exame neurológico, hesitação aos movimentos e tremores finos, ausentes em repouso e desencadeados pelo movimento, sem rigidez, marcha hesitante, reflexos osteotendinosos sem alterações, demais aspectos do exame físico inalterados. O diagnóstico mais compatível com o quadro, eu já fui direto. Eu já fui para estado convulsional agudo. Porque o Parkinson, o Alzheimer são demências que vão progredindo. Né? O Parkinson ele só vai ter demência lá no final, né? Primeiro alteração motora para depois ter demência. E a demência vascular, como é o AVC, por exemplo, é um quadro súbito, né? Que ele tem parestesias, hemiplegia, tudo isso daí na demência vascular. Então, resposta letra D. Sempre temos essa questão. É uma questão muito recorrente da nossa prova, não é isso? Tá vendo aí? É tudo sempre a mesma conversa, não tem dificuldade nenhuma. Eu espero que essas questões estejam servindo para você, porque para mim, meu amigo, estão servindo demais. O conhecimento está aumentando demais. E eu tenho uma vontade de fazer um curso específico sobre os temas do Revalida, né? Top temas, os temas mais importantes. Eu estava com vontade de fazer um negócio desse, mas não tenho tempo de fazer. Mas eu tenho vontade de fazer. Os temas mais prevalentes, só os pontos mais importantes dos temas aí mais prevalentes. Aí sim, agora é o momento, né? Depois de ver todas essas provas, agora é o momento de fazer isso, né? Se você aí gostou aí dessa live, escreva aí #LiveTop. Não fizemos todas as questões que eu queria por causa da hora já adiantada. Tivemos que explicar melhor algumas questões, então demorou um tempinho aí, né? Demorou um tempinho mais. Mas aí, nenhum problema. Semana que vem a gente continua a partir da questão onde a gente parou. Outra coisa, curso de SUS no sábado, lembre disso. E hoje, às 20 horas, eu libero aí mais uma live anterior, né? Da Semana Revalida 2.0. Às 8 horas, todos os dias, você tem aí as lives anteriores. Beleza? Se você ficou até o final, escreva aí, #até o fim, para eu saber aí que você ficou. Não é isso aí? Então, vamos que vamos. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e pela sua colaboração. Muito obrigado às pessoas que colaboraram financeiramente e você, meu amiguinho peregrino, que colabora com a sua presença, com a sua ajuda e também lá no nosso grupo. Se você não está no grupo do Telegram, clique aqui no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que você vai ir para o melhor grupo de preparação para o Revalida do Brasil, meu amigo. O melhor grupo. Eu falo sem medo de errar, que é o melhor grupo, tá? Tchauzinho para vocês. Até amanhã.